Quero nessa oportunidade cumprimentar toda a rede apaiana e venho trazer para vocês o informe e as minhas impressões sobre Salamanca. Tivemos a oportunidade de estar lá dos dias 21 a 23 de outubro, com outros companheiros brasileiros também do movimento das APAES. Estavam conosco o presidente da Federação das APAES do Estado de Goiás, o presidente da Federação das APAES do Estado do Paraná, de Santa Catarina, além da APAE de São Paulo, de Santa Rita do Sapucaí, de Anápolis, de Goiânia. Enfim, foi uma oportunidade de vários brasileiros também acompanhar esse processo de aprofundamento sobre a Conferência Global sobre Educação Inclusiva. Isso se deu 15 anos após ter tido também em Salamanca a primeira conferência que foi difundida a ideia para o mundo sobre a educação inclusiva da pessoa com deficiência. E quais são as nossas impressões? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que nós percebemos que em parte nenhum do mundo conseguiu-se acabar com as escolas especiais, apesar de ter sido lá difundido a ideia que deverá acabar com essa alternativa e essa opção. Isto é a posição daqueles que defendem de forma bastante pragmática a educação inclusiva como a única solução para a pessoa com deficiência. No entanto, alguns problemas foram apresentados. Logo na primeira mesa de abertura, a presidente da Inclusão Europeia nos relata que existem duas ameaças à educação inclusiva. Primeiro é que os países estão clamando que para promovê-la há necessidade de muito dinheiro e que existem dificuldades de investimento para que isso aconteça. A segunda ameaça colocada por ela é que os próprios familiares estão avaliando de forma negativa o processo de aprendizagem dos seus filhos dentro das escolas inclusivas. E a partir desses pontos, nós observamos uma ampla discussão que deu ênfase a algumas questões fundamentais. Primeiro, preconiza-se que para a educação inclusiva realmente dar resultado, precisaríamos lutar por uma mudança do modelo educacional. Houve um diagnóstico no mundo inteiro que o modelo educacional que está aí está para servir ao mercado e, desta forma, dificulta muito o processo de uma escola para todos. Preconiza uma escola que possa ser desenvolvida com a percepção de formar as pessoas para a vida, formar as pessoas para obter qualidade de vida, enfim, para ter autonomia e independência, mas sem a visão do mercado, sem uma visão utilitarista. E isto foi muito preconizado. Se não houver a mudança no modelo educacional, dificilmente nós teríamos sucesso no processo da educação inclusiva. Da mesma forma, esses defensores dizem que somente o movimento da inclusão escolar poderá provocar uma mudança do modelo educacional. O que nos estranhou muito é que não houve um debate entre pedagogos do mundo inteiro que pudessem debater sobre os diversos modelos educacionais existentes. Foi apenas uma colocação unilateral na defesa desse modelo de escola, sem termos um processo de comparação ou avaliação de pontos de vista diferentes. Outra questão muito levantada é que para a educação inclusiva dar certo, é a necessidade de um investimento maciço na qualificação dos professores. Inclusive, colocam que o insucesso da inclusão está muito centrado na má qualificação dos professores. E falou-se nos 3 dias que há necessidade de investimento maciço para poder fazer com que os professores criem essas condições de educar a todos, independente da sua condição. Uma coisa que não era muito reforçada e fortalecida foi lá defendida. Sem qualificar os professores, teremos também insucessos em relação à educação. Dentro desses aspectos, nós percebemos que é um desafio que está instalado no mundo inteiro. Há uma dificuldade de se ampliar justamente em função dos recursos disponíveis. Alguns inclusivistas radicais defendem que deve acabar todo tipo de investimento nas escolas especiais e esses recursos voltarem apenas para a educação inclusiva. Isso é um assunto extremamente
polêmico, e trazem para nós também uma coisa que nos assustou muito, a falta de dados. A Europa, por exemplo, ela não apresentou uma estatística e afirmou que não existe nenhum dado coletado sobre números de quantos incluídos, como tem sido o sucesso desses alunos, dificuldades e desafios. Então, a falta de pesquisa, de exploração, de investigação e de dados foi uma tônica importante, ou seja, nós não percebemos que esse encontro foi consistente quando se referia a dados efetivos, a números, e entendíamos que a própria Espanha poderia ter apresentado alguma coisa mais consistente. Entendemos que foi um discurso muito ideológico, conceitual, mas sem uma experiência muito prática e objetiva. Nos chamou também a atenção um momento oportuno de um pesquisador e professor da Universidade do Canadá. Foi o único que apresentou uma pesquisa que nós achamos interessante e que merece até aprofundarmos sobre ela. Mostrou que mesmo no Canadá e na maioria dos países do mundo onde aconteceu essa pesquisa por parte da Universidade Canadense, é que as pessoas incluídas na escola comum não conseguem ultrapassar o segundo nível do ensino primário. Olha que isso para mim foi uma surpresa. No Canadá, que é um país com toda a estrutura, com uma condição de financiamento à educação como uma das grandes referências, existe um investimento maciço e que lá também, principalmente em relação ao deficiente intelectual, as pessoas não conseguem passar do segundo nível, fazendo um questionamento então sério sobre essa prática pedagógica. E ainda nessa pesquisa, ele mostra que aquelas pessoas com deficiência intelectual que têm mais sucesso, se conseguem ter percurso acadêmico, são aquelas vindas de famílias de alto poder aquisitivo, onde, dentro da sua história familiar, eles têm experiências que dão a ele condição de desenvolvimento diferente daquelas crianças que são mais pobres. Uma das coisas também muito preconizadas é que devemos trabalhar muito com a escolaridade para a pessoa com deficiência numa visão mais ampla, numa visão de aprendizagem, que nós não deveríamos estar muito preocupados com o formalismo do processo educacional, mas oferecer para eles vivências, enriquecer as pessoas com vivências, de forma a termos um ambiente de aprendizagem que extrapola o conhecimento formal, sendo desta maneira a forma mais bem-sucedida de criar condições para que a pessoa com deficiência possa estar incluída no mundo e na vida. Então, dessa forma, é um rápido apanhado daquilo que nós percebemos e vimos em Salamanca. O Brasil teve a presença a partir de uma representante do MEC e a representante da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que relatou aquilo que o Brasil está fazendo para a inclusão escolar. Apenas com um desconforto no final da fala da representante do MEC, que fez uma dura crítica às instituições especializadas do Brasil, criando assim um transtorno, inclusive ético, dentro do Congresso, porque os brasileiros que estavam lá não aceitaram adequadamente aquelas críticas. Dessa forma, um abraço a todos vocês e espero que esse material sirva para reflexão. Obrigado.